E aí pessoal, tudo bem? Meu 20º dia, né, nesse isolamento, nessa quarentena. E aí eu resolvi gravar um vídeo hoje, enfim, que tem um pouco a ver, né, com o momento que a gente está vivendo. Eu queria gravar um vídeo falando um pouco sobre a primeira grande pandemia registrada, né, digamos assim, de uma maneira, né, que possibilitou, enfim, as pessoas terem uma memória sobre esse episódio. Porque, na verdade, epidemias, doenças, né, patologias, claro, são coisas inerentes, né, à natureza. Por exemplo, na Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra basicamente, né, entre Atenas e Esparta, na Antiguidade Clássica, houve uma grande epidemia, houve uma pandemia. Péricles, que era o grande líder da democracia ateniense, inclusive teria falecido em decorrência da doença. Só que a gente não tem muitos registros, né, de que mal, de que doença, de que, enfim, moléstia os atenienses, os gregos, teriam, enfim, sido vitimados. Utilizava-se a expressão, né, peste para designar, enfim, qualquer tipo de doença. E isso, na Idade Média, já começa pelo menos a mudar um pouco, né? Na Idade Média a gente sabe que a grande doença, enfim, a grande patologia que vitimou não só os europeus, né, mas povos também do norte da África, da Ásia, foi a peste bubônica ou peste negra. Então, assim, o primeiro registro, a primeira memória de uma grande pandemia, ela vem do século V da Era Cristã. Né? Estima-se que no século V da Era Cristã, uma grande epidemia de peste negra, de peste bubônica, teria se originado na região da Etiópia, e vejam só vocês, teria chegado até as Ilhas Britânicas. Então, assim, a primeira memória que a gente tem, o primeiro grande registro de uma doença, de uma pandemia, teria sido essa epidemia de peste negra, de peste bubônica, no século V da Era Cristã. No século VI, por exemplo, essa epidemia, né, claro, que ainda estava, enfim, tendo suas consequências, ela teria sido apelidada na Irlanda como peste, como doença das crianças. Claro, por conta, né, da grande mortalidade de crianças, de jovens, por conta da peste negra, da peste bubônica. Existem, inclusive, algumas alegorias medievais, alguns desenhos, que mostram, assim, a morte, né, personificada como uma caveira, né, como um esqueleto, carregando uma criança pela mão, levando uma criança pela mão. E os familiares, né, as mulheres assim olhando, né, desesperadas e, claro, sem ter muito o que fazer. E nessas gravuras, nessas alegorias medievais, era muito comum no canto do desenho, né, no canto inferior direito, eventualmente, existia uma ampulheta, uma vela sendo consumida. Qual era a simbologia daquilo? A ideia de que essa vida que a gente conhece, essa vida que a gente vive, enfim, é uma vida passageira, uma vida efêmera. Que a verdadeira vida é a vida espiritual, né? A vida pós-morte. Aliás, na Idade Média as pessoas viviam muito pouco, né? A média de vida devia girar em torno dos 35 anos e as pessoas viviam muito mal. E isso explica em boa parte por que as pessoas eram tão religiosas. Isso explica em boa parte o sucesso do cristianismo. Porque, afinal de contas, o discurso do cristianismo é para as pessoas marginalizadas, para as crianças, para as pessoas pobres, prometendo justamente que essa vida, né, de privações, ela de alguma forma vai ser recompensada com a vida eterna, com a vida espiritual. Isso também explica o modo, né, pelo qual os médicos tratavam os doentes. Como havia uma grande influência do catolicismo, da religiosidade no cotidiano, na vida das pessoas, o conhecimento médico, né, o saber médico, ele, claro, não ficaria, digamos assim, blindado, né, protegido dessa influência. Então, por exemplo, a medicina medieval era uma medicina muito ligada ao saber religioso, aquilo que a gente chama, né, vulgarmente, né, genericamente de teocentrismo. Né?
aquela ideia de que tudo é explicado a partir da religiosidade, a partir do divino. De tal modo, né, portanto, a medicina medieval era uma medicina monástica, era uma medicina ligada aos padres, né, aos clérigos, aos religiosos, e as doenças eram vistas, né, eram interpretadas como castigos. Castigos por uma vida pecaminosa, por uma vida, enfim, que não está sendo observado, né, ou não estão sendo observados os mandamentos divinos. Então a doença deveria ser combatida com orações, com privações, com arrependimento. Né? Na Idade Média também havia aquela mitologia de que a passagem de um cometa poderia ser o anúncio, né, do advento de uma pestilência, um alinhamento, né, de planetas, até mesmo a aurora boreal poderia ser, né, o anúncio de uma catástrofe. Enfim, é curioso, né, porque mesmo sendo um mundo católico, né, um mundo monoteísta, você percebe que existe ainda, né, um imaginário, uma mentalidade que tem muito a ver com a antiguidade clássica, de interpretar na natureza elementos que possam, né, anunciar a chegada de uma catástrofe, de uma peste. No século XIV também houve uma grande epidemia. Estima-se que a epidemia do século XIV teria sido responsável pela morte de 1/3, 1/4 da população europeia. Na Inglaterra, por exemplo, estima-se que a população em 1400 caiu pela metade em relação a 100 anos antes. Ou seja, em 1300 havia uma população, né, X de habitantes na região da Inglaterra, e essa população caiu pela metade 100 anos depois por conta da epidemia de peste bubônica. Né? A peste, na verdade, ela vai se manter endêmica até o final do século XVII. Eu fiz um outro vídeo, né, falando sobre o livro, o relato, né, o Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe, né, o pai do Robinson Crusoe. E esse livro é justamente sobre a grande epidemia de peste bubônica que, enfim, caiu, né, que se abateu sobre Londres no final do século XVII. O bacilo da peste bubônica, ele só foi descoberto na última década do século XIX, ou seja, quase no século XX. Então, o saber científico, né, como nós conhecemos hoje, ele só foi, enfim, ele só avançou, né, ele só conseguiu, de certa forma, dominar os mecanismos, né, pelo qual a peste, enfim, se desenvolve, né, ataca os homens, enfim, praticamente no século XX, já na Idade Contemporânea. A gente sabe que a peste ela é transmitida por uma pulga de rato. Ou seja, queridos, se 1/3, 1/4 da população europeia pereceu de peste negra, de peste bubônica no século XIV, é porque as pessoas conviviam com ratos. Claro, hoje é uma doença raríssima, hoje você não consegue imaginar um indivíduo, né, enfim, adoecendo de peste bubônica, mas acontece. É muito raro, mas acontece. Tem um caso que você, inclusive, pode encontrar no Google de um americano que ele foi acometido pela peste bubônica, né, isso é no século XXI. Ele, coitado, ele perdeu as duas mãos, ele teve que amputar as duas mãos, né, porque o tecido necrosou. Então você imagina que se hoje, com a medicina que nós temos, esse cara, apesar de ter sobrevivido, sofreu essas sequelas, imagina na Idade Média. Claro, também tem que imaginar que os médicos provavelmente demoraram a chegar a um diagnóstico de peste, porque, claro, ninguém imagina que alguém, né, pode sofrer com essa doença em pleno século XXI. A peste, na verdade, na Idade Média, no século XIV, ela se manifestava de duas formas. A peste bubônica, que era quando o indivíduo, né, desenvolvia inchaços, bulbos, mais ou menos do tamanho de maçãs, na altura do pescoço, nas axilas, na virilha, e ficava com um aspecto enegrecido. Daí a denominação. E a peste pneumática, que aparentemente era mais rara, que afetava os pulmões.
né? A peste bubônica matava o indivíduo em menos de uma semana, e a peste pneumática aparentemente era ainda mais agressiva, né? A pessoa morria em 3, 4 dias. O que deve ter contribuído também para a disseminação da peste, além da insalubridade, né? Das cidades sujas, da falta de coleta de lixo, era o fato de que a fome também era um problema comum na Idade Média, né? Então as pessoas eram fragilizadas, desnutridas, etc. E muitas vezes o tratamento médico ele acabava, né, matando pacientes, porque havia uma mitologia de que o sangue era sujo, o sangue era impuro. Né? Algumas religiões ainda, enfim, navegam um pouco, né, nessa mitologia. Então, como o sangue era sujo, o sangue era impuro, uma das formas de tratar o doente era fazendo sangria. Ou seja, cortando o indivíduo, né, abrindo suas artérias, para que o cara, enfim, pudesse sangrar. E aí os caras acreditavam que com a saída do sangue, as impurezas também seriam retiradas e o doente, claro, poderia, né, nesse imaginário mitológico, melhorar, sobreviver. É óbvio, isso devia acelerar muitos óbitos. A peste bubônica também foi responsável pelo surgimento de grupos religiosos radicais, né, que promoviam flagelação, né, que promoviam autos de fé, por exemplo, retratados no cinema, no filme O Sétimo Selo do Bergman. Né? O Bergman é conhecido como um dos grandes nomes do cinema, né? Acho que ninguém discute isso. E O Sétimo Selo, com certeza, está em qualquer lista de cinéfilo, como um dos filmes mais influentes, um dos filmes mais importantes do século XX. E tem uma sequência do Sétimo Selo, que aparece, né? Os sujeitos lá, enfim, fazendo autoflagelação, né? Se mutilando, pedindo perdão por conta da epidemia de peste. E a peste também foi responsável por desordens sociais, claro. Na França, por exemplo, essas desordens eram conhecidas pela denominação de jacquerie. Jacquerie vem de Jacques. Jacques é um nome comum na França, né? Nosso Zé, nosso João. E a jacquerie eram revoltas camponesas em que, claro, camponeses famintos, marginalizados, excluídos, temendo a morte, muitas vezes se revoltavam contra a aristocracia, contra a nobreza, e saqueavam castelos, sequestravam nobres. Então a jacquerie mostra, né, digamos assim, uma quebra daquele modelo idealizado de hierarquia social. Bom, a peste teve várias consequências, né, evidentemente, claro. Promoveu um decréscimo populacional, né, uma redução, né, demográfica inquestionável, acentuou a religiosidade dos europeus, a ponto do surgimento, né, de grupos, digamos assim, mais exaltados, mais radicais. Mas como eu falei, ao longo dos séculos ela começa a se tornar, enfim, uma doença menos letal, né, menos lesiva. E permanece endêmica até o século XVII e depois, claro, vai se tornando cada vez mais rara. No Rio de Janeiro, no início do século XX, nas reformas Pereira Passos, né, da intervenção do médico e sanitarista Oswaldo Cruz para tentar retirar do Rio de Janeiro a fama de um túmulo de estrangeiros, havia medidas de combate à peste. Né? O Oswaldo Cruz, por exemplo, ele instituiu uma campanha de coleta de ratos. A prefeitura pagava pelo quilo do rato. Só que, infelizmente, dentro do espírito de malandragem carioca, né, que é um eufemismo aí para falar de safadeza, de mau caratismo, muitas pessoas começam a criar ratos no fundo do quintal, né, começam a ter verdadeiras, enfim, fazendas, né, de ratos, de roedores, para vender para a prefeitura, o que evidentemente não facilitava em nada, né, a ação do poder público. Bom, queridos, era isso que eu queria falar com vocês hoje, tá? Era isso que eu queria apresentar. Gostou? Dá ali um like, né? Assina aí o nosso canal e depois a gente grava, enfim, outros vídeos também sobre outras pandemias, outros episódios importantes da história. Muito obrigado e até o próximo encontro.